colegas, estudantes que também são colegas, pessoas de outras universidades. Vejo aqui duas pessoas, uma pessoa de Cambridge e outra de Oxford, além de outras universidades. Gostei muito de ouvir os que me precederam e vou gostar com certeza também muito de ouvir os que se me seguirem, se eu ainda conseguir estar cá. Mas quero sobretudo sublinhar do fundo do coração os meus cumprimentos e os meus parabéns ao professor Jorge Bacelar Gouveia com esta iniciativa. Eu estou convencido que é difícil encontrar uma época histórica com tantas violações constantes dos direitos humanos do que hoje. E tenho-me dedicado a analisá-las. Portanto, eu também, na esteira do Dr. Jorge Sampaio, quero levantar um cartão vermelho. E o meu cartão vermelho vai ser, basicamente, reforçar os meus parabéns ao professor Jorge Bacelar Gouveia, ao dar-nos o tema a nós todos, aqui que estamos aqui, com muita latitude, que é direitos humanos, economia e justiça. Eu lembro-me de um filósofo do século XX, dos fins do século XX, Paul Ricoeur, que dizia que direitos humanos baseiam-se na capacidade que cada um de nós tem de reconhecer o outro e ter cuidado pelo outro, de cuidar do outro. E este reconhecimento é um reconhecimento automático e obrigatório. Aqui estão os direitos humanos. Depois, a aplicação destes direitos e das relações entre as pessoas através de órgãos judiciais competentes, através de uma administração competente, que é o problema da justiça. E depois temos pelo meio a pergunta de Paul Ricoeur a dizer o seguinte: ao fim de 2000 anos de cristianismo, nós ainda temos de perguntar se o paradigma da ação humana é o amor ou é a utilidade. Pronto. E vamos tentar colocar os direitos humanos no amor. Pronto. Quando começou a entrar a utilidade, as coisas pioraram bastante. Ora bem, onde é que está a ideia de pessoa? Vamos começar pela ideia de pessoa e a sua dignidade. Pessoa é algo muito importante que tem vindo a animar a nossa vida social, política, jurídica, etc. nos últimos 2000 anos. A pessoa tem sido o agente social, o agente político, o agente moral é a pessoa. Mas o que é isto, pessoa? Podemos dizer simplesmente que pessoa é qualquer elemento da espécie humana. Não é? Pelo menos estes são. Ou estes hoje são. Mas houve épocas em que não era assim. Para os romanos e para os gregos, e nomeadamente para os países orientais, Médio Oriente, Próximo Oriente, etc., havia uma forte hierarquia social que era natural. Havia uma hierarquia social entre as pessoas que era imposta pela própria natureza. Havia os que tinham poder e os que não tinham. Havia os que eram inteligentes e os que não eram. Havia os que havia razoáveis, havia os razoáveis e os que não eram. Havia os ricos e os pobres. E tudo isto não era produto do acaso, era imposto pela natureza. Cada um nascia no seu lugar. Não podia nascer no seu lugar, e as pessoas eram todas diferentes em matéria de capacidade umas das outras. Havia, eu depois vou saltar para o século XVIII, a canalha, a gente rasca, que não sabia pensar, que não sabia trabalhar, que não tinha ideias e que não conhecia o bem comum. Isto é a ideia clara dos filósofos gregos e romanos e dos juristas. E depois havia os poucos que tinham capacidade de atingir as essências, de atingir o bem comum, de atingir as ideias da caverna do Platão. Estes eram os filósofos. Era gente inteligente, a gente capaz, a gente com qualidades. Portanto, não se sabe bem o que eram. O imperador romano era imperador romano porque era o único que tinha qualidades para isso. Ou seja, cada pessoa tinha uma capacidade muito limitada de se entender e entender o mundo que a cercava. E havia uma minoria reduzidíssima na sociedade que
conseguia chegar ao bem geral, ao bem comum ou universal. Eram os filósofos para Platão, era o imperador para os romanos, etc. Como podem imaginar aqui, não havia direitos da personalidade nenhuns. Havia o estatuto daquela pessoa naquele lugar. Não havia direitos humanos. Porque as pessoas eram todas diferentes. E a diferença não permite que haja direitos. Nem amor, nem cuidado. Até que a certo momento, sem surpresa nenhuma e com a ignorância de todos, surgiu uma ideia que é a seguinte: não há grego nem romano, homem nem mulher, judeu nem pagão. São todos iguais perante Deus. Foi aqui, pela primeira vez na história, que surgiu a ideia de igualdade. E sem igualdade não há direitos, não há liberdade, não há nada. Quando se disse não homem nem mulher, pôs-se em causa o estatuto de submissão, quase de escravatura, da mulher na Idade Antiga. Quando todos são iguais, como é que nós podemos assentar a sociedade numa hierarquia social? Esta hierarquia social era dominada pelo paradigma do poder e da utilidade. Quando em Roma ou em Atenas um homem rico ia pela rua e via um mendigo morrer de fome no passeio, mandava o escravo empurrá-lo com o pé para não lhe interromper o passeio. A ideia de amor e de cuidado existia só dentro das famílias, e dentro das famílias é benefício do parte das famílias. Portanto, quando no Evangelho foi dito somos todos iguais, começou uma era nova. Mas não foi só isto, e nós já vamos analisar as consequências disto. Não foi só isto, foi também a ideia de que tu não deves fazer aos outros o que não gostas que se façam a ti, ou tu deves fazer aos outros o que gostaria que te fizessem a ti. Desta combinação surgiram os direitos. Se quisermos, surgiu o reconhecimento da pessoa humana. Pessoa é um nome de dignidade. Nomen dignitatis. Pessoa é muito importante. Eu olhar para outra pessoa, reconheço-a como pessoa igual a mim, tenho cuidado para com ela e ela em relação a mim. Portanto, a pessoa passou a ser um ser extremamente digno. E a sociedade passou a ser constituída por seres extremamente dignos que se reconhecem uns aos outros e se auxiliam uns aos outros. Mas, o homem para os gregos e para os romanos era definido como um animal pensante, um animal racional. Sim, senhora. Mas enquanto que para os gregos e para os romanos só alguns é que tinham razão, só alguns é que conseguiam aprender a verdade, o bem, o certo, porque não, os outros não conseguiam. Para os cristãos, todos conseguiam, só que é que alguns não queriam. E todos conseguiam, porque eram iguais, e Deus tinha dado capacidade racional a todos e a cada um para eles poderem atingir as verdades essenciais. Mais, faz aos outros o que gostaria que te fizessem a ti. Esta é a regra fundamental de todos os tempos. O nosso contemporâneo António Damasio diz que foi a melhor descoberta da história. Não foi descoberta nenhuma, mas enfim, estou a apresentar como é. E então, perante isto, o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu a seguir duas coisas. Até 1650 foi-se construindo a pessoa humana e, com base na pessoa humana, a sociedade. A sociedade deixou de estar submetida aos mais fortes, aos mais poderosos. Somos todos iguais. Deixou de haver uma hierarquia natural imposta pela natureza. Para já não é hierarquia. Depois, a ordem da sociedade é imposta por todos e cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades. E essas capacidades são sempre os suficientes para atingirmos o fim, o nosso fim próprio. Ou seja, a razão é muito importante, mas a razão serve para explorar uma espécie de ética ou de lei natural.
porque a razão por si própria não pode encontrar o fundamento nela mesma. Eu não posso determinar duas coisas: que certo princípio é racional e que o caminho para desenvolver é este que também é racional. Eu estou a simplificar. Quem é que me diz que este princípio é racional? É como nas demonstrações matemáticas, em que a demonstração vale o que valer o pressuposto. E o pressuposto normalmente não vale nada. Pronto. Nós podemos fazer uma demonstração matemática muito interessante sobre os apetites das pessoas, sobre o consumo, sobre a moeda, etc., que não vale nada, embora possivelmente tenha o prémio Nobel. Pronto. E então nós fomos avançando nesta ideia durante toda a Idade Média com base na seguinte ideia: as almas são todas iguais. Não há diferença entre as pessoas. Ninguém tem poder sobre os outros. Lembrem-se que na Idade Média não havia reis absolutos, embora pudesse haver centros de poder muito importantes. Qualquer pessoa pode ser papa, que era o mais importante que havia. Nós tivemos papas que tinham sido guardadores porcos. Mulheres e homens é a mesma coisa neste sentido. São iguais, têm igualdade de direitos. E passou-se desde o século XII a tentar construir um casamento igualitário e no amor. As comunas deviam ser regidas pelo maior número, que escolheria o mais capaz. E desta igualdade, o que é que resultou? Resultou que eu tenho de respeitar o outro. Eu devo respeitar o outro, mas eu naturalmente sou levado a respeitar o outro. Se nós fizermos aquela pergunta um bocado estúpida, o que fez o primeiro homem quando encontrou o segundo? A resposta é, matou-o. A minha resposta é, não. Reconheceu outra igual, ficou felicíssimo, foram matar um javali e comê-lo. Tipo Asterix. Não tenho dúvidas quanto a isso. O bem é uma tendência normal do ser humano. O reconhecimento do outro é uma tendência normal do ser humano. E o cuidado de um ser humano em relação ao outro é natural. Portanto, se eu não quero que me matem, eu não quero matar o outro. Se eu não quero morrer à fome, não quero que o outro morra à fome. Foi assim, simplesmente, que nasceram os direitos. Eu tenho direitos pessoais. Mas esses direitos pessoais não são meus, esses direitos pessoais são da coletividade. Eu não tenho direitos, nós temos direitos. Porque os mesmos direitos da personalidade que eu tenho são iguais aos de qualquer outro dos membros da humanidade, nomeadamente a qualquer um dos que aqui está presente. E o que é que isto queria dizer? Eu venho do Recife, estive no Recife e depois cá, a pedir às pessoas que tinham uma sala de me ouvir para irmos. Não lhes vou fazer uma conferência, vou-os levar num passeio. E no Recife, o primeiro passeio que lhes dei, para contrastar, foi de até Beaune, em França, na Borgonha, para os hospícios de Beaune. Os hospícios de Beaune é Beaune, que tem um vinho excelente. É um hospital de fins do século XV, mandado construir pelo conde de Crèvecoeur. Quando eu lá entrei, disse, habituado aos nossos hospitais, mas isto é um hospital ou é um palácio? E a senhora disse, é um palácio, mas também é um hospital. Porque o conde de Crèvecoeur não queria que os seus irmãos necessitados, que representam Cristo, tivessem menor tratamento aqui do que ele tem no seu palácio. Isto são os direitos da personalidade de segunda geração. Tal como os direitos da personalidade não foram inventados aí por uma declaração zeca qualquer, por muito importância prática que tenha. Os direitos de segunda geração não foram descobertos em França nos anos 30. Os direitos de segunda geração, pelo menos na prática, como efetivos, na opinião de um ilustre filósofo inglês, de Oxford, Tusk, foi porque esta senhora aqui é doutoranda em Cambridge, de maneira que eu tenho alguma rivalidade. Eu gosto mais dos de Oxford. Pronto. Ele encontrou no século XII direitos. Porquê? Porque para qualquer questão havia deveres.
Mas os deveres que ele tinha para com os outros eram representados por direitos dos outros e nossos direitos. Portanto, até 1500, eu já fui muito avançado, até 1500 foi isto, sobretudo com um aspecto muito importante. As pessoas são conduzidas pela razão e pelo sentimento. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de se conduzir pela razão e pelo sentimento. E a sociedade constrói-se com base na razão e no sentimento. Quando é que isto se começou a desfazer? Primeiro, e com todo o respeito da minha parte, pelos filósofos e juristas reformados. Hobbes e Locke, e depois aqueles juristazinhos, assim, que são muito falados, Grotius, Pufendorf, Barbeyrac e tudo. Que o professor Gordley de Oxford diz que nunca entenderam nada de filosofia nem de direito. Eu estou de acordo. Depois chegaram os iluministas do século XVIII, franceses. Disseram, voltaram aos gregos e romanos. O povo, esses ignorantes, essa racai, essa canai, só sabem embebedar e cometer crimes. Nós, filósofos, é que sabemos. Portanto, um desses magníficos filósofos foste a apoiar o rei da Prússia, déspota bem conhecido, e o outro, salvo erro, Voltaire, a Catarina da Rússia, que também era déspota bem conhecida. E o ser humano levou uma pancada gigantesca. Não vos vou falar, porque não tem interesse neste momento, como é que eles, desta desgraça toda, conseguiram retirar os direitos humanos. Um ou dois ou três, ou assim do género. Era o direito à liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade. Devem ter pensado, olha, para estes desgraçados todos vamos dar-lhes qualquer coisinha. E o que é que aconteceu no século XIX que ainda nos está a atingir hoje? Por influência dos juristas do século XVII, chamada Escola do Norte, nós deixámos de pensar o direito em termos de valores e em termos de pessoa, para nos limitarmos a descrever qual é a nossa ordem jurídica. Pegamos no Código Civil, no Código Penal, naquele documento geralmente inábil, chamado Constituição, e dizemos, olhem, qual é o nosso direito? O Código Civil no artigo tal diz isto, o Código Civil no artigo tal diz aquilo outro, e vamos fazendo construções de normas sobre normas. Com uma pecha que já Santo Agostinho denunciava, dizendo, isso não é direito, isso é mecânica do direito. E quem faz isso são mecânicos. Graças a Deus que depois da Segunda Guerra Mundial, em virtude da desgraça imensa que ela envolveu, se começou a pensar em valores. E como não havia uma moral que sustentasse a razão, passaram-se a reconhecer, como se tinham reconhecido nos 2000 anos antes, direitos à pessoa. A nossa Constituição, o nosso direito natural, a nossa moral são os direitos das pessoas. Não tenho visto grande avanço por causa disso. E apesar de nós hoje termos uma cultura de direitos naturais estendida por quase todo o mundo, eu repito e posso demonstrar, mas não vou a tempo, que nunca como hoje foram praticados de consciência tão tranquila e em tanta quantidade violações do direito da personalidade como hoje. E muito obrigado. A propósito, e começando com uma pequena propaganda, vão ter daqui a 2 ou 3 meses uma obra minha onde digo algumas destas coisas. As outras vão ficar para Oxford.